Fala galera, vamos continuar aí então a nossa viagem na história da arte. Agora que a gente já estabeleceu uma série de conceitos relativos à arte antiga, moderna e contemporânea, a gente pode começar a focar em movimentos mais específicos. Eu escolhi para o começo da nossa viagem aí falar do período final da chamada arte antiga para o começo da arte moderna, como é que foi essa passagem, né? E a gente percebe que apesar de já existir uma arte, ainda existia uma arte com cara de arte antiga, né? Já num período do auge, né? Onde as belas artes estão estabelecidas, onde o artista ele buscava ser mestre naquilo que ele fazia, onde o financiamento da arte era uma coisa importante para que ele pudesse se dedicar ao seu ofício de corpo e alma. A gente vê então nesse finalzinho aí do século XVIII e em todo o século XIX, pela primeira vez na história da arte, o surgimento de correntes distintas num mesmo tempo, né? Já é um primeiro indício de modernidade, né? Se a gente for pensar em arte moderna como o período das vanguardas, né, onde a gente tinha várias correntes artísticas totalmente distintas convivendo juntas numa mesma época, existe esse momento inicial aí, predominantemente durante o século XIX, onde a gente vê a escola neoclássica e a escola romântica, ainda com cara de arte acadêmica, de arte antiga, mas trazendo duas visões diferentes da arte no mesmo século. Isso já é um indício forte de arte moderna começando a surgir aí, tá bom? Então esse é o nosso ponto de partida. Vamos ver se você acompanha aí, espero que você goste. A proposta hoje não é entrar assim a fundo nos dois movimentos, mas pontuar as diferenças lado a lado, né? Então vai ser uma espécie de um resumão mesmo. Quando a gente fala em arte acadêmica, ela tem origem com o neoclassicismo. O romantismo surge assim pouco tempo depois, já na esteira dessa arte acadêmica, e as bases dessa arte acadêmica elas estão sendo construídas desde muito tempo antes. Vamos ver? A gente viu nas últimas aulas aí os períodos clássicos, os períodos não clássicos, né? Então a gente tem Grécia e Roma estabelecendo toda a parte formal do que a gente conhece como arte clássica. Isso é abandonado durante a Idade Média, né? Sobretudo no período românico e gótico. A Idade Média ela estabelece uma linguagem própria que ela é realmente contrária a essa época clássica. Tudo isso é abandonado e retomado durante o Renascimento, né? Então a cultura pagã que foi perseguida durante a Igreja e durante a Idade Média, alguns elementos são retomados, sobretudo na arte, em termos de estética e visual e mesmo de ideais artísticos, né? A gente vê alguns desses ideais artísticos sendo abandonados no período barroco, né? Não é que a arte barroca ela se torna igual à Idade Média, mas o ideal clássico perde um pouco a força durante o Renascimento e se retomam alguns elementos, sobretudo de dramaticidade, de exotismo e tal, que eram mais típicos da arte não clássica, né? E a gente vai percebendo que ao longo da história, então, pelo menos a partir da Grécia Antiga, existem períodos subsequentes onde
uma época o que impera é o clássico, depois se abandona o clássico, depois se retoma o clássico novamente, se abandona em parte o clássico, né? E aí, a partir do momento que ele é retomado durante o neoclassicismo, curiosamente, no mesmo século, pouco tempo depois, surge um movimento com características mais ou menos opostas, né, que tem muito mais referência ao Barroco e à Idade Média do que ao Renascimento e a chamada arte clássica na Grécia e na Roma, que é o romantismo, né? E a gente vê essas duas correntes convivendo ao longo aí do século XIX, né? Pela primeira vez a gente percebe simultaneidade de ideias opostas no mesmo século, né? Já é um dos primeiros indícios que a modernidade está chegando aí. A gente vai perceber isso de maneira muito forte quando surgir realmente a arte moderna, sobretudo durante as vanguardas, com aquela enxurrada de movimentos totalmente diversos convivendo no mesmo século. Então esse é digamos, o momento inaugural dessa simultaneidade de ideias opostas convivendo aí no mesmo século. O que é esse ideal clássico e esse ideal não clássico, né? Para a gente entender o ideal clássico, a gente vai buscar a fonte de explicação principalmente no Renascimento e o não clássico no Barroco, né? A arte renascentista ela é mais racional, a composição ela é mais equilibrada, né? Há o predomínio da composição piramidal, né? Ao passo que no Barroco esse racionalismo ele é um pouco abandonado e se volta mais à questão da emoção, da dramaticidade, né? A composição ela é feita mais através de luzes do que de elementos formais espaciais mesmo, né? É uma arte no Renascimento bem clara, bem límpida, para que o artista possa mostrar o quanto ele domina as técnicas, né? E o quanto ele conhece da composição formal, né? No período barroco, toda essa parte formal e enfim, já está estabelecida dentro da arte. Isso não vai ser totalmente abandonado, mas entra forte em cima disso tudo a dramaticidade, né? E a gente vê o foco de luz funcionando mais ou menos como luzes no teatro, conduzindo o nosso olhar de uma forma a criar movimento visual. Por isso que a gente diz que a composição não clássica ela é diagonal, né? Então a composição clássica é mais harmônica, ela busca a harmonia, ela busca o equilíbrio. A não clássica ela trabalha com contrastes, né? Ela te propõe um jogo visual através do contraste entre o claro e o escuro, entre o parado e o movimento, enfim, né? Enquanto a busca do artista renascentista era a exatidão, né? A limpidez. Eu preciso ver a figura humana perfeita, eu preciso ver o cenário perfeito, eu preciso colocar essa figura humana dentro desse cenário de uma forma equilibrada, calma e serena, né? E a gente vê no barroco uma preferência pelo exagero, pela dramaticidade, pelo muito movimento, muito tecido, parece que as dobras do tecido conduzidas pelo vento, tudo muito dramático, né? Ao se retomar os conceitos e as técnicas clássicas, o Renascimento ele tenta estabelecer aquilo como regras, e ele vai experimentando todas essas regras que já existiam e eram criadas há muito tempo, para criar uma forma de se fazer a arte de uma maneira mais exata, né? Então, nesse sentido, ela tem um quê de experimentalismo. Não que não exista esse experimentalismo no barroco. Você precisa sempre lembrar que movimentos subsequentes
Às vezes ele renega o movimento anterior, mas nem tudo do movimento anterior é perdido, né? Bom, enquanto a experiência de colocar os elementos nos locais corretos e tal, né, é criada como regra no Renascimento, no Barroco a ênfase na hora de se colocar esses elementos dentro de um quadro é mais de uma maneira a criar um efeito visual decorativo, de tal maneira que ele contribua para a dramaticidade, para o exagero e para a emoção. De uma forma geral, seria basicamente isso, né? A diferença entre o clássico e o não clássico. Já fizemos vários comentários sobre essa arte nas aulas anteriores, então fica fácil de entender agora que o Michelangelo do Renascimento ele é clássico, né? A arte totalmente equilibrada, né? Há um controle das emoções aí, e a gente vê o exagero, o movimento e a dramaticidade barroca no Bernini, né? Todas as duas figuras são o Davi, né? Só que cada uma seguindo uma estética e uma concepção diferente da arte, apesar de todos os dois serem figuras humanas perfeitas, né? Quando a gente analisa a figura inteira, assim, uma estática e outra em movimento, já dá para entender, né? E só o rosto também já daria para a gente entender, né? A expressão calma e serena, mais firme e equilibrada do Davi e do Michelangelo, e essa expressão mais dramática, né, do Davi em plena ação e movimento no Bernini. Certo? Também já fizemos vários comentários sobre essa estrutura, né? Só vamos ressaltar então a questão da composição ser mais equilibrada no Renascimento, além do quadro ser mais límpido para se mostrar os detalhes, as minúcias e a técnica do artista, né? A gente tem focos de luz, focos de atenção criados por elementos que são posicionados de maneira em posições-chave para que crie instintivamente esse equilíbrio, normalmente conseguido na maior parte das vezes através da composição piramidal. Já a arte barroca, não clássica, ela tem dramaticidade, movimento, e o nosso olhar é conduzido muito mais pelos focos de luz, né, para a ação, não para elementos formais, né? Apesar de os elementos de ação serem elementos formais, né? Mas a ênfase está no que ela está fazendo, para onde eu estou olhando, para onde meu braço está indo, né? Então a cabeça para um lado, o braço para outro, em oposição, tudo isso nosso olhar, faz com que o nosso olhar seja conduzido num sentido mais diagonal, e a gente fala que a composição clássica ela é equilibrada e centralizada, enquanto a não clássica ela é diagonal. Bom, tudo isso para a gente deixar bem claro então a questão do clássico e do não clássico. Como eu disse, a gente vai comparar então esses dois movimentos, né? O neoclassicismo e o romantismo. E como eu disse, são ideais distintos de arte. Cada um abraçou uma dessas correntes que já existiam, já estavam em discussão na arte durante muito tempo. Só que a partir de que surgem estudos sobre arte, a partir de que a arte ela se torna também uma espécie de filosofia científica, digamos assim, esse debate sobre o que é mais importante, se é a questão formal ou se é a questão da emoção, passa a ficar disponível para que o artista escolha um caminho ou outro, né? Porque todas as duas correntes foram muito bem aceitas no mesmo século. Tá? Exemplo, então vamos dar um exemplo típico com
com os movimentos de que eu estou me referindo, porque até agora a gente deu exemplo só em arte mais antiga, né? Renascimento e Barroco, justamente para resgatar as bases. Mas vamos ver então uma arte do século XIX. Peguei até uma imagem que o tema é o mesmo, né? A gente tem aí retratado por Ingres à esquerda, né? Nesse desenho, você vê que não é um quadro que tá finalizado, é o estudo, é o esboço, né? E a gente tem do outro lado uma pintura a óleo mesmo, né? Pintada por Delacroix, né? Para quem já estudou um pouquinho sobre os dois movimentos, sabe que Ingres é neoclássico e sabe que Delacroix é romântico. Agora, a gente, como está tendo o contato pela primeira vez com essas duas correntes, consegue reconhecer características clássicas e não clássicas nas duas figuras. E se eu te falar que a arte neoclássica ela bebe da fonte do clássico, por razões óbvias, né? E o romantismo bebe da fonte do que seria o oposto à arte clássica, aí nem que eu não desse o nome de cada um dos artistas, ficaria fácil de reconhecer, né? A imagem à esquerda, onde se valoriza a questão formal, está centralizado, existe uma tendência a uma composição piramidal, você não vê tanto movimento, ainda que você não saiba que Ingres era neoclássico, você tem como saber que essa arte segue preceitos clássicos, portanto ela só pode ser neoclássica mesmo. A outra ali, você vê que é mais repleta de movimento e tal. E, curiosamente, eu escolhi o mesmo tema, né? As duas figuras são retratos de um artista da época, de um músico, de um virtuoso da música, chamado Paganini. Paganini, ele dominava o violino, era um cara assim que era assim, fora da curva, né? Os shows dele atraíam um público de uma tal maneira e envolviam um público de uma tal maneira porque ele tinha uma postura quase que como um popstar, digamos assim, né? E ele fazia questão de cativar o seu público, mostrando o tanto quanto ele manjava e era bom nesse instrumento, né? Seria o equivalente hoje em dia a aqueles guitarristas que fazem show solo, né? Tipo Yngwie Malmsteen, caras assim desse nível, né? Mas ele era um virtuoso do violino. A música que estava na moda na época era a música erudita, né? O erudito ele era popular, né? Porque a música que era oferecida em espaços populares, teatros, shows ao ar livre, né? Era a música erudita, né? Era comum nas casas você ter um piano, né? Você ter uma pessoa que estudava piano, era chique, né? Ter uma das filhas ter conhecimentos de algum instrumento musical, geralmente o piano, e aí se compravam partituras de músicas eruditas, né? E a pessoa aprendia aquilo e tocava em casa. Enfim, né? Lembra que é uma época que não tinha disco, é uma época que não tinha rádio, então a difusão musical era via instrumentista tocando ao vivo, né? Então a pessoa que aprendia e tocava em casa e aprendia a tocar a partir de obras compostas pelos grandes mestres da música erudita, né? Aqueles que se tornavam famosos, né? E os shows que eram disponibilizados eram dessa música que as pessoas apreciavam na época, né? Então
o Paganini ele era um astro na época, né? Então não sei se foi encomenda dele ou se foi uma homenagem que cada pintor resolveu prestar a essa figura, mas a gente percebe claramente que o Paganini do Ingres, esse à esquerda, ele está mais contido, e o Paganini do Delacroix à direita, ele está realmente tocando o instrumento, né? E a gente vê um foco de luz no rosto dele, numa expressão como se ele estivesse sentindo a música, nas mãos e no arco do violino se vê um certo brilho também luminoso. Então a ênfase não está na questão formal, está na questão do movimento mesmo, né? E a gente vê um segundo foco de luz iluminando principalmente esse pé que está no canto inferior esquerdo do quadro, como se ele estivesse marcando o ritmo, batendo o pé no chão, né? A gente vê ali ele com o quadril meio virado, então é como se ele estivesse tocando e meio que dançando enquanto toca, né? Então a ênfase nesse quadro é a emoção e o movimento, diferente do outro. Portanto, o da esquerda é neoclássico, que bebe da fonte clássica, e o outro da esquerda é romântico, que bebe da fonte que seria não clássica. E a partir desse momento a gente já pode substituir esse termo não clássico pelo romântico, né? Então a gente vai classificar a arte dessa época segundo essas duas escolas. Ou se segue os ideais neoclássicos, ou se seguem os ideais, agora sim que a gente apresentou pela primeira vez o romantismo, ideais românticos. Tudo bem? E por que eu estou falando isso? Então vamos lá. Com o neoclassicismo, devido a esse resgate da cultura clássica, a gente chama de essa moda neoclássica de Era da Razão. É um período onde a gente vê um domínio dessa arte de 1780 até 1820 de uma forma assim absoluta, porque a gente não vê um movimento contrário surgindo de maneira ainda muito forte. Como o neoclassicismo nasceu com as academias de arte, né? E antes do neoclassicismo, um artista, para se tornar artista, ele ia estudar com algum grande mestre, ia aprender o ofício no ateliê do grande mestre, né? Isso era muito comum nos pintores antigos. Mas aí, com o surgimento das academias de arte no século XVII, no século XVIII, então a gente vê surgir uma geração de artistas formados por um estudo mais dirigido e formal de arte, né? E esse estudo dirigido e formal de arte, ele foi baseado totalmente na cultura clássica, né? As primeiras academias de arte que foram exigência do rei Luís XIV, que era profundo admirador de arte clássica, lógico que iam seguir preferencialmente os preceitos da arte clássica, né? Então por isso que a gente fala que esse período aí onde o neoclassicismo meio que imperou a arte acadêmica é conhecido como Era da Razão. Nesse meio do caminho aí, ó, a gente vê que de 1800 mais ou menos, são datas aproximadas, tá? Não são datas assim cravadas, redondas, né? De 1800 a 1850 a gente vê então surgir uma outra maneira de se ver a arte que valoriza a questão da emoção, que é justamente o romantismo, né? Por isso que passou a ser conhecido como Era da Sensibilidade. Ora, se percebe aí então que a gente tem, enquanto o neoclassicismo está no seu auge, surgiu um movimento contrário que também vai passar a dominar totalmente aí o panorama das artes, né? O romantismo nasceu na literatura, né? Com a Revolução Francesa e com os estímulos para que as pessoas
estudassem, né? Que eram alguns dos ideais dos revolucionários, né? A pessoa que conhece as leis, ela vai lutar pelos seus direitos, né? Então, dentro desses ideais revolucionários, houve uma popularização da leitura, e esse novo público sedento por cultura passou a consumir livros, né? Primeiro, histórias, romances, inspirados em romances medievais que eram publicados em jornais, né? Então a gente vê surgir uma moda de interesse nessas lendas medievais, né? Aí muitos desses romances, eles passaram a ser compilados sob a forma de livros e vendidos em volumes únicos, né? Porque era mais ou menos como a novela, né? A história ia sendo revelada em capítulos nos jornais, né? E aí, claro que algumas pessoas não têm muita paciência de acompanhar os capítulos. É mais ou menos o efeito que acontece com as séries hoje em dia, né? Houve um tempo em que a gente aguardava o lançamento dos capítulos de uma série semanalmente. Com os serviços de streaming, eles já te apresentam a temporada inteira de uma vez só. Claro que você pode se programar para assistir um capítulo por semana, mas quem quiser maratonar e assistir a série inteira, vê de uma vez só, né? Então, quem quisesse maratonar, entre aspas, os romances que eram publicados nos jornais, bastava comprar um livro que você teria a história inteira. E com essa história do livro ser vendido diretamente e o dinheiro voltar diretamente na mão de quem o criou, enriqueceu essa geração de artistas, né? Então a gente vê no neoclassicismo ainda muitos artistas financiados por nobres, financiados pela igreja e financiados até por burgueses, né, pelos mecenas, mas a gente começa a ver alguns artistas se libertando desses mecenas porque a sua arte começa a cair no gosto popular. E esse efeito que começou na literatura começa a acontecer também nas outras artes, né? Talvez não de uma maneira tão forte quanto na literatura, mas a gente começa a perceber pintores pintando sim para nobres, pintando sim para gente de altos cargos dentro da igreja, pintando sim para grandes magnatas, mas a sua arte também passa a ser vendida para pequenos comerciantes, etc., né? E o artista, ele passa a ter uma liberdade enorme artística, né? Ele não fica mais preso a encomendas ou a respeitar o tema que a pessoa que encomendou fez para ele, né? O artista ele se vê livre dessas amarras e pode trabalhar uma arte totalmente própria, né? Enfim. Então a gente vê esse romantismo se inspirar nessa arte medieval e se inspirar também no período barroco, e esses ideais migrando da literatura para as outras artes. O neoclassicismo, então, ele adquiriu força porque uma geração de artistas já saía formado das academias, pronto para trabalhar dentro dos ideais clássicos. Para ajudar ainda, a arqueologia se torna uma moda com a redescoberta do clássico, uma que as pessoas já viviam, pelo menos na Europa antiga, né, mergulhadas um pouco dentro dessa cultura, né? Nem tudo de Roma antiga se perdeu, nem tudo da Grécia antiga se perdeu, né? Então era possível você visitar esses locais, né? Mas, sobretudo, quando se redescobre a cidade de Pompeia e Herculano, que tinham desaparecido no ano 79 depois de Cristo com a erupção do Vesúvio, né? E aí ao longo do século XVIII se redescobre essas cidades assim, estavam cobertas por camadas de terra, mas que depois de se remover essas camadas de terra, elas se encontram muitos elementos da cidade preservados, pinturas, casas,
enfim, objetos, enfim. Isso causa assim, muito interesse e volta a ser moda essa arte clássica, né? Então, além da arte ser ensinada nas academias de uma forma clássica, havia um grande interesse pelo clássico, sobretudo movido aí pelo turismo, né? Então você vê dois movimentos que têm ideais diferentes, cada um se fortalecer também por motivos diferentes, mas ganharem uma força no mesmo século, né? E isso é inédito dentro da história da arte, né? A gente até encontra na própria literatura da época citações que lembram mais uma coisa ou outra. Eu posso citar Goethe, por exemplo, né? Aí, com essas duas frases aí. Agora se quer heroísmo e virtudes cívicas, né? Então você falar dos heróis, você enaltecer o passado, você criar esse passado de uma maneira idealizada, isso você se revisitar esse passado de uma maneira idealizada, isso é totalmente clássico, né? E ao passo que Goethe também afirma que o sentimento é tudo, né? Então, a maneira como ele vê a arte também, apesar de apreciar a beleza clássica, se não houver sentimento, para ele a arte não teria muito sentido, né? Bom, então a partir daí a gente percebe que são escolas diferentes, né? Então vamos trabalhar realmente essas diferenças colocando lado a lado, né? Que valores são trabalhados na arte neoclássica? A questão da ordem, da solenidade, é tudo muito estudado, tudo muito formal, né? No romantismo os valores são mais intuitivos, né? Se valoriza a emoção, a imaginação, né? A inspiração para o clássico. Arte deve ser a imitação da natureza, que isso era o que os gregos falavam, né? Então tem que ser uma cópia fiel da natureza, né? Muito embora às vezes a gente sabe que não existe essa exatidão, né? Então é uma cópia fiel, mas é uma cópia fiel idealizada, é uma cópia que busca o melhor e o mais equilibrado da natureza, né? Então, a cópia fiel tem que ser assim, tipo, na questão da verossimilhança. Se eu vou pintar madeira, eu tenho que acreditar que aquilo realmente é madeira. Se eu for pintar veludo, eu tenho que acreditar que aquilo realmente é veludo. Se eu for esculpir um véu no rosto de uma pessoa, apesar de ser feito em pedra, eu tenho que dar a sensação da transparência do véu, né? Se eu for esculpir uma pessoa que esteja suada, as vestes têm que estar grudadas no corpo, mostrando as formas como se o tecido estivesse úmido, né? Então eu tenho que imitar as coisas da forma o mais natural possível. A arte como imitação da natureza, né? A inspiração do romantismo, ela não vai muito por esse caminho, né? Tanto que às vezes você vê uma pessoa pintada num quadro, você não sabe se aquele tecido de roupa que a pessoa está usando, se é um cetim, se é um veludo, você percebe só a cor, né? Porque a inspiração, ele está indo para um outro caminho, ele está buscando o exótico, ele quer contar histórias, né? Ele não quer ser fiel à natureza, né? Ele quer falar da experiência que o homem tem vivendo dentro dessa natureza. Então, a inspiração, claro, é a natureza, mas não é a natureza para ser copiada, né? É a natureza para ser sentida. Então ele vai buscar inspiração onde? Na era medieval, no período barroco, e em alguns cenários mais exóticos do Oriente, né? O tom das obras neoclássicas, ele então vai seguir a questão da calma, da racionalidade. Arte é meditação, então eu vou olhar para aquela natureza, eu vou apreciá-la do jeito que ela tem que ser, né? E eu vou tentar me inspirar para conseguir imitá-la o mais perfeito possível.
O tom romântico, ele é mais subjetivo, ele é mais espontâneo, é mais inconformista. A arte não é meditação, a arte é paixão, é aquilo que eu estou sentindo. Eu estou vendo essa natureza na minha frente, estou me encantando com essa natureza, né? Essa natureza me afeta enquanto ser humano e me traz emoções. E eu não vou falar dessa natureza como ela é, eu vou falar das emoções que eu estou sentindo ao ter contato com essa natureza, né? No neoclassicismo, a cor, então, ela é contida, ela é mimética, ela tenta imitar a cor natural, ela é límpida, ela precisa ser clara, eu não posso ficar em dúvida se aquele objeto é de metal ou é de madeira, eu tenho que olhar e saber exatamente do que ele é feito, né? E a cor ela é difusa, né? No sentido de você não ter áreas de sombra totalmente carregadas, né? Então se equilibra tudo, inclusive luz e sombra, né? No romantismo a cor ela é solta, ela é profunda, ela é rica em tons, né? Então eu preciso mostrar essa emoção, enfatizar essa emoção através da cor, não da maneira expressionista como a gente vai ver mais para frente, mas a gente percebe que de uma certa forma, assim, lá longe, assim, no germe da concepção do expressionismo, existe um pouquinho dessa coisa de se resgatar a questão da natureza, não através da cópia, mas da emoção, né? Bom, temática do neoclassicismo, história grega e romana, né? Então você vai buscar inspiração no clássico mesmo, né? Na mitologia. Não são só esses temas, tá? Mas a gente vê de uma forma muito mais frequente na arte neoclássica do que na romântica, mitologia e história antiga, principalmente greco-romana. Na arte romântica a gente vê lendas, a gente vê exotismo, tudo isso muito tirado de contos medievais ou de mitos históricos aí, enfim. A questão da natureza é muito importante, mas e a natureza não como cópia, a natureza como fonte de inspiração. A natureza, na maior parte das vezes, aparece até como se fosse um personagem. Ela se impõe tanto à frente do ser humano que ela é como se fosse realmente um personagem. É tipo, oi, eu estou aqui, meu filho, converse comigo, né? Venha descansar nos meus braços, né? Eu sou sua fonte de inspiração, né? Ela quase fala, né? A pessoa quase se dirige à natureza. Responda para mim, nuvens, céus, né? Em alguns casos, os temas, para obterem essa dramaticidade, eles são violentos, né? Então são arrebatadores, são paixões, expressam um pouco do lado mal do ser humano, buscam até essa coisa, essa divisão maniqueísta entre bem e mal, né? Gêneros trabalhados no neoclassicismo, gêneros de pintura. A gente vê então a profusão dos retratos, todo mundo tem o seu momento Mona Lisa, né? Pode ser retratado. A gente vê momentos históricos, então muitas das encomendas são para transformarem talvez um passado recente de uma forma gloriosa, como a gente trata os mitos greco-romanos, né? Então, momentos históricos, mas tratado com aquela cara clássica, né? E claro que quem paga vai pedir para ser retratado, né? Então, como muitos eram financiados pela nobreza, a gente vai ver em grande parte de arte neoclássica o cotidiano da nobreza, né? Então, se eu sou o pintor de um rei, eu vou retratar a família desse rei, né? Eu vou retratar algumas das festividades importantes desse rei ou dos seus familiares, etc., né? No romantismo, os gêneros que a gente percebe assim de maneira mais presentes são narrativas de lutas heróicas, então batalhas, guerras, né? Tudo que a gente pode contar através da emoção, né? Então lutas heróicas,
Paisagens, porque assim, eu coloco a natureza na frente não para imitá-la, mas para emocionar. Então aquela natureza exuberante, aquela natureza que te obriga a olhar para ela. É um pôr do sol irresistível, né? É um cenário emoldurado pela natureza, pelas árvores, né? Então a natureza está de uma forma presente, né? O vento batendo nos cabelos e os cabelos voando, enfim. Então a natureza presente quase como personagem. Então paisagismo se vê de uma forma mais presente na arte romântica do que na arte neoclássica, né? Animais selvagens é uma moda assim meio bizarra, né? Então, nessa coisa de lutas heróicas, às vezes resgatando grandes batalhas mesmo, se colocavam animais lutando. Técnica do neoclassicismo. A gente percebeu isso bem quando comparou o Ingres com o Delacroix no retrato do Paganini, né? No neoclassicismo, pelo fato da gente pregar a exatidão, então há uma ênfase mais no desenho do que no jogo de cores. As cores estão lá para imitarem a natureza de forma mais perfeita, mas elas estão subordinadas a toda a estrutura de construção. Então o desenho ele é a base de tudo, né? E a gente quase não percebe vestígio de pincelada. A pintura ela é muito bem cuidada para dar esse tom de naturalismo, né? Eu não estou usando o termo realismo porque a gente vai ver uma escola dentro das escolas acadêmicas de nome realista, tá? Então, a partir de agora também eu vou eliminar esse tema, e quando eu me aproximar demais do real, eu vou falar em naturalismo, né? Então, o pintor ele procura trabalhar suas pinceladas de tal maneira que você não perceba que aquilo é uma pintura. Você fica com a impressão que você está vendo gente mesmo, que você está vendo árvore mesmo, que você está vendo pedra mesmo, né? A técnica romântica, ela já é, como ela enfatiza mais a questão do movimento, da emoção, etc., as cores trabalham muito também comunicando. A gente vê então um acabamento um pouco mais livre, as pinceladas são mais rápidas, você consegue perceber as pinceladas acontecendo nos quadros. O uso de contrastes é uma coisa assim bastante frequente, o contraste de cor para atrair o nosso olhar para uma área ou para outra, mas sobretudo o contraste entre luz e sombra, né? A técnica do chiaroscuro, que era muito usada durante a arte barroca, ela passou a ser revisitada de uma forma bastante forte na arte romântica, né? Então, para acrescentar dramaticidade, né, você brinca com contraste, você brinca com luz e sombra para conduzir o olhar do observador, né? A composição, como a gente já viu no neoclassicismo, geralmente é piramidal, em oposição à romântica, que ela é diagonal, né? O que inspira o artista? Qual é a poética, então, né? Vamos tentar ver de onde, qual é o caminho que o artista busca, né? Se eu estou falando de uma arte que quer falar de exatidão, mas é uma exatidão que vai enaltecer, né? É uma exatidão idealizada. Então a poética que guia o artista é o sublime, né? Tudo melhorado, tudo assim, às vezes até de uma certa forma inalcançável, de tão perfeito, né? Sublime, absoluto, a busca do sagrado, a busca da perfeição. O ofício do artista é um ofício sagrado, né? É engraçado que alguns desses ideais se mantêm até o dia de hoje, né? A gente vê assim um artista, e pode ser um artista do que for, um escultor, um grafiteiro, etc. Tem gente que se refere ao trabalho desse artista ainda falando de um trabalho sagrado, de uma coisa mística, né? Por causa dessa noção, dessa busca do artista pela perfeição, que era ensinada nas academias e ainda hoje é ensinada nas academias, né?
nas escolas de arte mais tradicionais. A poética do artista romântico, ele vai buscar tudo que é exótico, né? Ele vai buscar o diferente, ele quer criar um envolvimento maior do espectador através da emoção, né? Então ele vai buscar o que é pitoresco, o que é relativo, o que é subjetivo, ele prega a questão de viver a vida, os dramas subjetivos é que são mais importantes. Não é a minha observação fria da natureza buscando idealizá-la, mas a minha observação da natureza, vivendo essa natureza, né? Sentindo, é o ar que eu respiro, é o caminho que eu sigo, é a emoção que eu sinto, é o viver a vida. E a vida do jeito que ela se apresenta pra gente, que geralmente ela é cruel, ela é dramática, são os amores, são as paixões, mas também são as dores, as desgraças, né? É isso que acaba atraindo a atenção das pessoas, né? Ninguém vai ler só descrições de paisagens, você vai ler algo que te cative, que te conte uma história, que te coloque dentro da narrativa. Então, o viver a vida é a inspiração do artista romântico. Para finalizar, então, vamos falar aqui de expoentes, né? Quem que a gente pode destacar como grandes nomes do neoclassicismo? Eu já destaco de cara aí dois grandes nomes, Jacques-Louis David e Ingres. Jacques-Louis David, que foi professor de Ingres, e Ingres que superou em técnica até o seu professor. Né? Então você vê que é uma arte professoral, né? Uma arte ensinada, uma arte acadêmica mesmo, né? Todos eles buscando a perfeição. Jacques-Louis David e Ingres na pintura. Na escultura não tem como não falar em Canova. Canova é um fenômeno, Canova é um absurdo. Você tem a impressão que as suas estátuas têm vida, que as suas estátuas respiram, né? Aquilo que eu falei, você vê a transparência do véu, muito embora a coisa seja esculpida em pedra, né? Você vê a maciez da pele ou da carne sendo tocada pelos dedos de uma outra figura, né? Então você tem a impressão que, apesar de ser uma escultura feita em mármore, em pedra, ele tem características muito naturais, né? Então Canova é um fenômeno, Canova realmente é um fenômeno. Tanto que quando você vai estudar de uma forma mais geral a história da arte, você vai citando alguns escultores, você pula épocas, né? E você chega aqui em Canova. Se você olhar a lista do lado do romantismo, você vê que eu não destaquei nenhum escultor. Não porque não existam escultores românticos, existem muitos, né? Mas Canova era um fenômeno, Canova ele dominava mesmo a paisagem, né? Não tem como falar de arte neoclássica sem destacar Canova na escultura. Expoentes românticos, a gente fala basicamente de pintura, né? E a gente tem uma geração aí grande de pintores, porque você pensa, né? O que é mais fácil você vender, uma pintura ou uma escultura, né? Então, o que é mais popular, uma pintura ou uma escultura, né? Existiam escultores populares? Sim, né? Mas os pintores ganharam mais fama, né? Então a gente destaca outro Davi aí, eu coloquei ele no começo da lista, muito embora ele não seja um dos principais nomes, só para a gente poder fazer essa distinção. Existem dois Davis, tem o Davi neoclássico e tem o Davi romântico. O Davi neoclássico é Jacques-Louis David, o Davi romântico é Caspar David Friedrich, né? Jacques-Louis David francês, Caspar David Friedrich alemão, né? O grande nome mesmo do romantismo, a gente pode falar aí em Delacroix, né? Delacroix, que tá realmente nessa origem da arte romântica. Ele vem na esteira aí da Revolução Francesa, ele era um dos revolucionários, né? A gente tem Géricault, que ficou muito famoso também pela sua arte dramática. A gente tem Goya, né? Você percebe que são nomes muito fortes na pintura, né? Talvez muita gente assim conheça pouco o Jacques-Louis David, muito embora ele seja um nome muito famoso dentro do neoclassicismo, e conheça mais um Goya, por exemplo, né? Conheça mais um Delacroix.
A gente tem os ingleses aí, Blake, Turner e Constable, né? Blake, que era, além de pintor, ele era escritor, ele era poeta, né? Então ele mesmo ilustrava os seus livros. Então a gente tem aí William Blake, que enriqueceu com a literatura, mas também tem trabalhos fantásticos de pintura dele, né? E a gente tem Turner, que é um fenômeno também. A arte dele é avassaladora, muito diferente dos demais românticos. Há quem até o considere como uma espécie de pré-impressionista, e a gente vai entender mais quando estudar ele mais a fundo, né? Turner. E a gente tem Constable aí também, Constable, que elevava também a natureza, a característica de um personagem, né? Constable e Caspar David trabalhavam muito bem essa questão de introduzir a natureza como um grande personagem. Percebe que eu pulei a música ali embaixo, né? Eu pulei a música. A gente tem aí então duas correntes. A gente tem a corrente clássica e a corrente romântica. Pera aí, Fábio, mas a música não seria neoclássica? Se a gente for pensar nas origens da música, música sempre existiu em toda a história da humanidade, né? Existia inclusive uma música clássica, né? Uma música que se tocava no período clássico, né? Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, só que existem muito poucos registros, né? A gente conhece muito mais os instrumentos do que a música daquela época propriamente dita, né? A partir do momento em que durante a Idade Média se cria a escrita musical, né? O monge Guido d'Arezzo cria a notação musical. Então a música ela pode ser registrada sob a forma de escrita e pode ser tocada por qualquer um que saiba ler os códigos dessa nova forma de escrita, né? Então por essa razão a gente tem um conhecimento muito mais profundo da música a partir da Idade Média. Então você tem a música medieval, você tem a música do Renascimento ou música renascentista, né? Apesar do Renascimento ser um movimento clássico, a gente dá o nome da música produzida durante o Renascimento de música renascentista, né? A gente tem o Barroco como sendo assim o ápice desse momento inicial da música, criando todas as bases mesmo, inclusive a questão emocional é trabalhada de forma sublime na música a partir do Barroco, sobretudo com o grande nome de Johann Sebastian Bach, né? Para você ter uma noção da importância de Bach, Bach em alemão, se não me engano, significa rio. E Beethoven, um dos grandes nomes da música erudita, que era profundo admirador de Johann Sebastian Bach, dizia assim que Bach não devia se chamar rio, Bach não devia se chamar Bach, não devia se chamar rio, devia se chamar oceano, porque ele é muito profundo, né? Bom, e tudo isso para falar o quê? Que aí a gente saindo da música do Barroco, o primeiro movimento que vem logo após o final do Barroco é o neoclassicismo. Então é o primeiro movimento clássico que surge na história da música com a escrita musical já estabelecida. Então a gente não dá o nome de neoclássico para a música dessa época, a gente dá o nome de música clássica, tá? Então a música clássica é a música que surge no neoclassicismo. E aí a gente já faz também uma segunda correção. Percebe que eu tenho falado até agora, quando me refiro à música entre aspas clássica, eu tenho usado mais o termo erudito no sentido de estudado, né? Porque esse seria talvez o nome mais correto, né? Uma música que é baseada em estudo de partitura e etc. é a música erudita, né? Agora, se a gente for pensar no clássico como um estilo de se trabalhar a arte diferente do romântico, então eu não posso chamar toda a música de música clássica.
Música clássica seria a música que respeita os ideais clássicos. A música não clássica, ela segue uma linha mais emotiva no estilo da música do período barroco. E essa música é a música romântica. Quem são os grandes nomes da música clássica? Posso destacar aí, dentre vários deles, Mozart e Haydn, por exemplo, né? Mas principalmente Mozart. Mozart é um fenômeno, né? Wolfgang Amadeus Mozart também um dos grandes nomes, assim como Johann Sebastian Bach, né? Assim como eu posso destacar do outro lado da música romântica o Ludwig van Beethoven, né? Beethoven e Mozart, os grandes nomes mesmo da música, que representam esses polos opostos da arte no mesmo período, né? De um lado Mozart, de outro lado Beethoven. E Beethoven, ele dá início a uma escola romântica que retoma essa música emotiva, inspirada principalmente em Bach, e a gente vê surgir aí uma geração de compositores como Schubert, como Chopin, como Berlioz, como Liszt e até como Wagner, sendo um romântico tardio, já quase na virada do século XIX para o século XX, também fazendo parte dessa escola romântica, certo? E vamos destacar algumas obras, porque também é importante a gente saber das obras, olhando para algumas delas, reconhecê-la como neoclássica e como romântica, né? Então, eu destaquei aqui alguns nomes só daquela lista, nem todos, né? Então vamos lá. A gente tem Davi, primeiro, Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, que era pintor da corte de Napoleão. A gente tem então aí, por exemplo, a morte de Marat, né? Que, batendo o olho, a gente pensa que ela é não clássica, né? Porque o personagem não está centralizado, existe um foco de luz conduzindo o nosso olhar para a expressão do Marat e para a carta que está na mão dele, né? E um grande bloco claro de madeira contendo a homenagem ao Marat e a assinatura do Davi, em oposição ao fundo escuro lá em cima. Aí você poderia falar assim, não, isso deve ser romântico. Só não é romântico porque a gente sabe que o autor é Jacques-Louis David, e Jacques-Louis David é neoclássico. Onde a gente vê características neoclássicas nesse quadro? Não na questão da composição, mas na questão da exatidão. A gente vê aí essa madeira, uma madeira desgastada, onde você enxerga os preguinhos, né? Você vê a textura de um tecido cobrindo a mesa, que é a mesa de trabalho dele. A gente sabe que Marat tinha um problema de pele, e ele precisava se banhar com algumas infusões, então ele geralmente trabalhava na própria banheira, como a gente está vendo, e ele foi morto na própria banheira, né? E esse quadro é uma homenagem à morte do Marat. Então você vê que o tecido que está cobrindo a mesa, né, que está tampando parte da banheira, que seria a mesa de trabalho dele, é mais aveludado, né? E a gente vê um outro tecido mais parecido com algodão, né? Fazendo a proteção no restante da banheira aí, né? Então essa busca pela exatidão das texturas, né? De imitar a natureza é a característica neoclássica desse quadro, muito embora ele não pareça ser neoclássico. Por isso que vale a pena a gente falar dele, porque ele seria uma pegadinha, né? Já os outros quadros do Davi, a consagração do imperador, né, retratando o cotidiano da nobreza, como falei, ele era pintor da corte de Napoleão, então a gente vê aí Napoleão coroando sua rainha, né? Então as grandes festividades sendo retratadas, é um tema neoclássico, né? É um tema neoclássico. Se a gente for prestar atenção, a coroação está exatamente no centro do quadro, né? A posição onde a rainha se encontra ali ajoelhada, próximo ao Papa, né? Enfim, do lado do próprio rei erguendo a coroa. Essa é a região central do quadro. O nosso olhar é atraído para o centro, né? Então existe uma noção de equilíbrio aí, né? Então é neoclássico.
Como falei, os outros quadros são mais fáceis da gente entender como neoclássicos, né? O julgamento dos Horácios e a morte de Sócrates, né? Ó, o julgamento dos Horácios com a perspectiva central, né? A composição aí piramidal, a gente vê os 3 elementos, as espadas um pouco mais altas, né? Em contraste com as mulheres tristes de um lado, né? E a postura destemida dos filhos que vão jurar lealdade ao exército, né? Um apoiando o outro aí com a mão nas costas. Então a gente tem meio que um triângulo aí centralizado no gesto do pai abençoando os filhos, né? E tudo isso acentuado por essa perspectiva central que atrai o nosso olhar para o meio. O ponto de fuga dessa composição se encontra no meio, né? A gente vê aí o Sócrates recebendo o copo com o veneno que o matou, né? E esse veneno se encontra esse ato dele pegar a taça de veneno se encontra exatamente no meio do quadro ali, né? Então a gente vê, e o nosso olhar também sendo conduzido por essa perspectiva central, o ponto de fuga lá no meio, ressaltando mais isso, né? Então é totalmente neoclássico. Outra pegadinha que a gente poderia ter é ver esse quadro do Napoleão aí. Qual é o título desse quadro? A tranquilidade de Bonaparte e um cavalo de fogo cruzando os Alpes. Olha que tema pomposo. E esse tema pomposo, mais a figura do Napoleão em movimento, a gente pode te enganar e falar assim, nossa, isso aí é romântico, né? A arte romântica que tem essa ênfase mais na dramaticidade, no movimento, mas você tem que pensar que, tipo, eu estou pegando a história recente e estou dando um tratamento idealizado a essa história recente, né, como se fazia na arte greco-romana, né, como se fazia na arte clássica, né? Então recontar a história de uma forma idealizada. Só isso já seria parte do ideal neoclássico, né? Fora que a composição, amiguinho, a composição ela é geométrica e é matemática, né? A gente, muito embora quase não perceba, mas mesmo nesse quadro nós temos aí a composição piramidal, né? Então, amiguinho, esse seria um falso romântico. Não é romântico. É Davi, cara. Jacques Louis David não é romântico. Jacques Louis David é neoclássico, né? O que mais que a gente pode destacar? Né? A perfeição aí, ouro com jeito de ouro, couro com jeito de couro, né? Veludo com jeito de veludo, enfim. Beleza? Por isso que ele é neoclássico. Então esses são algumas obras de Jacques Louis David. Outro neoclássico famoso é o Ingres. Um quadro que eu já mostrei para vocês foi A Banhista de Vaupenson, né? Muito famoso dele. Você vê que existe uma centralização, um equilíbrio, né, entre as costas da mulher e a posição das pernas, para que a gente se concentre mais na região central do quadro, né? A perspectiva ela é centralizada, a cama, o ponto de fuga dessa cama está no meio do quadro, enfim. Ela está numa pose que não é uma pose em movimento, é uma pose mais contida, como se fosse o Davi do Michelangelo. Então é neoclássico, né? Fora a perfeição em se imitar texturas, né? Madeira com jeito de madeira, cetim com jeito de cetim, algodão com jeito de algodão e etc, né? Então a gente vê a Banhista de Vaupenson. O mesmo cuidado a gente vê nesse outro quadro de Napoleão no trono imperial, pintado agora por Ingres, né? Então você vê centralizado, composição piramidal e a preocupação com as minúcias. Aliás, preocupação com as minúcias era uma obsessão de Ingres, né? Os detalhes. Tem um quadro curioso dele também que a gente pode ficar em dúvida e achar que se trata de romântico, né? Que é a grande odalisca, porque a gente vê a figura meio em movimento, né? Mas se a gente for pensar que esse corpo dela, as costas mais o rosto iluminado, está sendo equilibrado pela cortina em azul, que também está iluminada, então há uma sensação de equilíbrio. Inclusive, para manter esse equilíbrio,
ele acabou deformando essa figura. Se eu pegar o tamanho dessa cabeça da mulher e perceber que na arte clássica a figura humana tem 8 cabeças de altura, se eu for medir esse corpo por esse tamanho de cabeça, vai dar quase 10 cabeças de altura. A mulher é praticamente o Avatar, né? Só falta pintar de azul, enfim. Então a gente percebe esse tronco alongado que foi deformado de uma maneira até impossível só para manter o equilíbrio do quadro. Então ele ficou numa dúvida. Eu coloco ela numa pose real e aí não fica equilibrada, ou eu vou privilegiar o equilíbrio do quadro? Então ele privilegiou o equilíbrio do quadro, então você vê que é uma escolha totalmente neoclássica, né? Apesar de fugir da exatidão, né? Então esse é um quadro curioso nesse sentido. E a gente tem aqui o retrato da princesa Broly, né? Que eu estou trazendo aqui só para a gente perceber a riqueza dos detalhes, a transparência, o brilho no tecido, o brilho das joias, enfim, né? A diferença do dourado, do prata, enfim, o artista ele tinha que buscar imitar as coisas como elas realmente são. É aquilo que é ser fiel à natureza, seria isso, né? Buscar imitar a realidade do jeito que ela se apresenta. Claro que de uma maneira sempre idealizada. Ok? Canova na escultura. Aqui eu vou destacar 2 esculturas dele, né? Eros e Psique, essa muito famosa, talvez a mais famosa das suas esculturas aí. Eros e Psique, inspirados em mitologia, então já não precisa nem falar que é neoclássico, né? É um dos temas prediletos dos neoclássicos, né? Enfim, então a gente vê aí essa escultura e olha a perfeição das formas, do tecido ali em cima, né? Você percebe que o tecido que está cobrindo as pernas da moça ali não é um tecido pesado, ele é leve, é como se fosse um lençol de cetim ou algo assim, né? E é engraçado que é tudo pedra, né? Tudo pedra, e a gente tem essa sensação visual de diferença de peso do tecido que está passando por cima da moça e o outro que ela está deitado sobre ele. A gente vê que um tecido é mais grosseiro e o outro tecido é mais refinado. E é tudo esculpido em pedra, né? Muitos desses artistas eles recebiam encomendas então de nobres. A gente vê então aqui a tumba da arquiduquesa Maria Cristina de Tessin-Saxônia, conjunto escultórico impressionante, onde a gente vê também esse mesmo cuidado com as minúcias características da arte neoclássica, né? Então Canova era realmente um fenômeno. Não dá pra gente destacar outro nome na época que não seja Canova, né? E por fim a gente chega à música neoclássica aí, né? Com Mozart. Eu poderia falar qualquer música, né? E eu tenho um problema assim que, como normalmente eu subo esses vídeos no YouTube, se eu colocar a música pra gente ouvir, pode ser que por questão de direitos autorais o áudio seja bloqueado, né? Então, infelizmente, eu só vou colocar os nomes e aí você procura, faça uma busca aí em algum programa aí, algum aplicativo que seja um player de música ou no próprio YouTube, né? Para conhecer essas músicas aí. Eu destaco 2 aí, o Rondó La Turca, que o rondó ele segue um ritmo como se fosse uma marcha, né, de 2 tempos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? Só que é aquele né? Então você percebe que nesses 2 tempos ele preenche cada compasso com uma quantidade absurda de notas, onde só uma pessoa que seja muito bem treinada em música vai tocar sem atropelar essas notas, né? Então há a necessidade do cara mostrar o quanto ele é bom. Você vê que as características da pintura também se repetem na música. E eu destaquei uma outra aí, né? A Serenata número 13, Eine kleine
Night Music, sei lá, não sei nem como se pronuncia isso em alemão, né? Que seria uma pequena canção noturna ou uma pequena música noturna, que é aquela pam 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 pam, né? E mais pra frente a gente vê a música seguir esse mesmo ritmo, mas entrar nessa coisa de novo do cara mostrar, olha como eu sou bom em trabalhar uma melodia que emociona, mas ao mesmo tempo que é muito difícil de ser tocada, né? Então entra lá o então sempre tem esse conjunto de notas muito rápidas. Isso é uma característica que é típica do Mozart, né? E a gente então vai perceber então essa busca em mostrar o quanto ele é bom, que é uma busca que é comum de todos os artistas neoclássicos, se repetir na música do Mozart, né? Então a gente tem aí Wolfgang Amadeus Mozart, onde eu destaquei essas duas músicas aí. Do outro lado, já que eu estou falando de música, eu vou começar pela música e depois voltar para a pintura ali. A gente lê a outra coluna do romantismo de baixo para cima, né? A gente pode destacar Beethoven, né? A gente pode destacar Beethoven. Beethoven, se a gente pegar as músicas mais do início da sua carreira enquanto compositor, elas têm um caráter mais clássico, né? Então mais formal, uma preocupação com o formalismo, né? Porque as bases da música estudadas por Mozart também foram estudadas por Beethoven, né? Beethoven conhecia a música de Bach, assim como Mozart também conhecia a música de Bach, né? Então a música, diferente das outras artes, ela é já por natureza bastante emocional, porque a relação que se dá com a música, principalmente com a música dessa época, que não era uma música que se ouvia em rádio, não era uma música que se ouvia em disco, era uma música que se ouvia geralmente ao vivo. A música ao vivo, dependendo do instrumento que está sendo tocado e da distância que você está desse instrumento, é uma música que atravessa você. Então é uma sensação de relação que você tem com a música muito visceral, né? Então a música ela se torna emotiva a partir do barroco e não abandona a questão das emoções nos movimentos seguintes, né? Mesmo no neoclassicismo a gente vê uma composição buscando exatidão no Mozart, mas com toques de emoção. Mas o Beethoven, ele aos poucos, como eu ia falando, se a gente pegar a música do início da carreira dele, ele segue uma tradição um pouco mais formal e menos emotiva e vai dando vazão à emoção ao longo da sua carreira, né? Só para a gente ter uma noção da influência do Beethoven no romantismo e nessa questão da emoção, quando você quer fazer uma surpresa para alguém, que musiquinha que você cantarola na hora que você vai fazer uma espécie de surpresa? Você chega para a pessoa e faz o tchan-tchan-tchan, né? Atenção, tchan-tchan-tchan. E o tchan-tchan-tchan é o quê? Nada mais do que a quinta sinfonia de Beethoven. Então, tchan-tchan-tchan, ele ele apela à emoção, né? Então, o Beethoven seria talvez o modo mais fácil da gente entender essa coisa da emoção à flor da pele que o romantismo traz pra gente, né? Eu destaco então de Beethoven Por Elise, né? Com toda a singeleza, é uma música que ele fez em homenagem a uma mulher, então tem todo o toque do romantismo na questão de amor, né? Então é o que acabou virando musiquinha do Gás, né? Enfim, caminhão do Gás na rua passando tocando Por Elise de Beethoven. Enfim,
E o auge, né? O auge, talvez uma das, se não for a mais linda composição criada por um ser humano, com certeza está na lista das 2 ou 3 maiores composições mais lindas já criadas em toda a história da humanidade. A gente tem a Ode à Alegria, ou a Nona Sinfonia de Beethoven, né, que é uma catarse, né? É uma música que começa devagar e vai te jogando pro alto, né? E os instrumentos vão criando toda uma sensação que te envolvem, né? Né? Então essa é a Nona Sinfonia de Beethoven, que ela tem em sua parte final uma participação muito forte de canto coral que acaba envolvendo a gente e jogando lá para cima. E o próprio título dizendo Ode à Alegria ou homenagem à alegria não poderia ser nada menos do que uma música que toca as emoções, certo? Então Beethoven, um grande nome aí, eu destaco essas 2 músicas. Vamos ver então algumas outras obras aí, então, de pinturas. Vou começar pelos ingleses, Turner e Constable. De Constable eu vou destacar a Catedral de Salisbury, né? Lembra que eu falei aquela coisa da natureza ser um personagem? Então, o tema do quadro é a catedral, mas é engraçado que a catedral está lá no fundo, a gente quase assim não tem muita noção dos detalhes, porque até parte dessa catedral está sendo encoberta por uma árvore, mas ao mesmo tempo a gente vê a grande torre da catedral aí emoldurada por uma espécie de portal natural composto por essas 2 árvores aqui, né? Então a natureza, tipo, abrindo as cortinas para mostrar o tema, né? Então a natureza ela se impõe, ela está lá presente e se você for perceber, existem muito mais elementos da natureza do que elementos arquitetônicos, né? Então a arte romântica ela apresenta sempre a natureza como um personagem. Então tá aí, ó, a Catedral de Salisbury de Constable. O grande nome, como eu falei, Turner, o quadro Chuva, Vapor e Velocidade, que é esse aqui, né? Como eu falei para vocês, ele por muitos é considerado uma espécie de pré-impressionista. Você vê que a pintura dele é bem experimental, muito, mas muito diferente da pintura que se fazia na época. Não tem assim a exatidão da pintura acadêmica. Você vê que Constable é romântico, mas a pintura dele é um pouco mais exata, né? E a gente vê aí o Turner brincando com efeitos, né? Ele esfregava os braços, as mãos sobre o quadro, diziam até que ele cuspia em algumas partes da pintura para criar alguns efeitos assim. Então temos Turner aí como uma espécie de pré-impressionismo. Goya eu vou destacar 2, a Maia Desnuda e o 3 de maio de 1808. Maia Desnuda, você imagina um choque, né? Você apresentar uma mulher nua que não é uma deusa grega, né? Num salão de artes, lógico que foi rejeitado, e aí ele apresenta no mesmo salão a versão vestida da Maia, né? Mas só de birra ele coloca um tecido quase que transparente, que ainda continua mostrando as mesmas formas e curvas da Maia, né? Então, nessas coisas que a gente começa a perceber a questão da liberdade artística, né? O cara tinha uma noção do que ele queria para o trabalho dele, que ninguém o obrigaria a fazer de uma forma diferente. Ainda que exigisse que ele mudasse, ele dava um jeito de colocar a sua opinião, né? Porque afinal de contas ele não era qualquer um, ele era Goya, ele era protegido sim da corte do rei Carlos, se não me engano, mas ele também vendia seus trabalhos a qualquer um que pagasse bem, né? Então ele era um cara famoso que ia além da proteção do seu rei, né? E o 3 de maio também se eternizou aí pela sua dramaticidade, que mostra justamente aí os franceses invadindo a Espanha, né? E o povo sendo massacrado na mão do exército francês, né?
ele vê o seu rei tendo que se curvar a Napoleão, perde um pouco dos seus privilégios, enfim. E claro que ele vai retratar esse momento de uma forma revoltada para com os franceses, né? Você vê que os franceses todos escondendo o rosto, né? E o povo espanhol sendo massacrado no 3 de maio, né? Sem nenhuma arma nem nada nas mãos, mas ainda assim com a postura de bênção, né? A gente vê o cara ali com a veste branca numa pose quase como Cristo, e a gente vê ali uma figura que parece ser um padre numa pose mais tipo de luta, né? Então é a resistência e a crueldade para com os mesmo aqueles que não apresentaram tanta resistência assim. E a gente tem aqui Caspar David, alemão. Caspar David, a gente vê também a questão da natureza de uma forma exuberante, né? Eu diria que talvez de uma forma até mais exuberante que em Constable. Constable apresenta a natureza exuberante, mas é uma natureza assim bucólica, uma natureza bonitinha, uma natureza tipo filmes da Disney, né? A natureza apresentada por Davi é uma natureza poderosa, uma natureza que se impõe, que mostra o seu poder, né? Então a gente tem aqui o mar de gelo, né? Então a gente vê a força da natureza com o mar se quebrando, a gente vê misturado aos pedaços de gelo, pedaços de terra que foram arrastados. A gente vê aí pedaços de navios quebrados ali no meio. Então é toda a força da natureza no período aí onde há o início do degelo, né? Então é uma paisagem, mas uma paisagem que mostra o poder da natureza. E a gente vê em O Viajante também a pessoa, aquele exemplo que eu falei, enquanto a apreciação da natureza do neoclássico é tipo, preciso respeitá-la e vou tentar imitá-la do jeito que ela é, para o romântico ele se põe numa posição altiva, onde ele pode conversar e se admirar dessa natureza, e essa natureza responde ou de maneira violenta ou de maneira calma, mas de uma forma poética, né? Então você vê que a figura está de costas, a gente não vê a sua expressão, mas talvez a sua expressão seja a mesma que a nossa, maravilhado com isso que a gente está vendo na nossa frente, né? Com a beleza do sol nascendo, né? Com a névoa se dissipando, o poder da natureza numa manhã. E os últimos, vou deixar para o final, que são os nomes mais famosos mesmo, Jericó, com a jangada da Medusa. Medusa era um barco, uma das tragédias assim recentes na época, um barco que naufragou, boa parte da tripulação ficou meses perdidos, né? Com sofrimentos mais horríveis, né? Passando fome, passando sede, alguns sendo devorados por tubarões, outros ficando doentes. Foi uma verdadeira tragédia, né? Seria o equivalente ao naufrágio do Titanic do início do século XX, foi o naufrágio desse navio chamado Medusa, né? E é disso que ele está falando nesse quadro, né? Botando toda a dramaticidade do que seria essa cena, o desespero dos poucos sobreviventes desse naufrágio. E a gente vê ali Delacroix com A Liberdade Guiando o Povo, que tinha um professor meu que falava assim que a melhor maneira de você apreciar esse quadro é você botando uma sinfonia de Beethoven no ouvido e se
colocando em silêncio, admirando os detalhes dessa obra, né? Porque tanto a experiência musical com Beethoven quanto a experiência visual com Delacroix seriam a síntese da arte romântica, né? Então a gente vê a figura central aí da liberdade apresentada de uma forma mitológica, então não é um personagem real, mas é um personagem que simboliza a liberdade, né? Então se vê ela vestida com trajes de escravos do Egito Antigo, né? E conduzindo a bandeira da França, então é a libertação do povo escravizado, né? Pelos reis, né? E a gente vê aí as pessoas mortas no chão e os revolucionários seguindo esse grande ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, que é o que significaria as cores da bandeira da França, né? Curiosidade, esse sujeito de cartola de armas em punho é o próprio Delacroix, se colocando, apesar de ele ser burguês, ele se coloca do lado do povo, né? Ele esteve envolvido com os líderes da Revolução Francesa, né? Ele era do mesmo partido que eles, enfim, então ele se coloca também como um revolucionário nessa imagem, né? E aí toda a dramaticidade das pessoas em cena, um jogo de luz e sombra, enfim, tudo que a gente vê de emoção na arte não clássica, que agora a gente pode chamar, sem medo nenhum, de arte romântica, né? Então, século XIX, a gente aqui então acabou de apresentar o contraste das duas. Eu espero que tenha ficado claro que é curioso como duas correntes tão diferentes tenham convivido num mesmo século. Bom, depois a gente pode até entrar mais a fundo em cada um dos movimentos separadamente, mostrar mais trabalhos de alguns artistas. Isso foi só um panorama geral para que a gente já pudesse ter uma ideia das diferenças entre esses dois movimentos e da forma como eles conviviam aí no século XIX, né? E, enfim, eu espero que você tenha entendido, e aí no outro encontro a gente continua essa viagem aí no tempo, beleza? Por hoje é só. Tchau.